E sabe o que é que me chamou bastante atenção nessa coisa toda aí, nessa polêmica toda, nessa zoada toda? É que o discurso do presidente Lula focava no absurdo que é países ricos deixarem de colaborarem ali com alimento e outras coisas para a faixa de Gaza, para a Palestina, para ser bem específico. Mas pegaram e pinçaram esse pedaço. Eu vou até pedir para a produção daqui a pouco botar aí o trecho da entrevista do presidente Lula que gerou toda essa polêmica, mostrar inclusive as falas, né, que são a pergunta que é trazida ali, que gerou essa fala dele, e ele fala claramente que durante toda a história ele só viu essa perseguição contra um povo, esse ódio, né, contra um povo, quando aconteceu, por exemplo, de Adolf Hitler querer exterminar os judeus. Ele não atacou o Estado, ele não atacou os judeus, ele não atacou a figura do povo de Israel. A crítica dele é bem pontual. A crítica dele é ao Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu não é Israel, não é toda a população de Israel. Benjamin Netanyahu não é o povo judeu, assim como o Hamas também não é a Palestina e não representa todo o povo da Palestina. Eu vou trazer para vocês, eu vou até fazer sentado aqui essa parte agora, que a gente vai trazer algumas informações importantes aqui. E eu quero trazer para vocês aqui as declarações que têm sido dadas em relação às falas do presidente Lula, muita gente criticando o presidente Lula, os vagabundos que foram eleitos em 2018, reeleitos em 2022, que têm mandato parlamentar do lado do Bolsonaro, dizendo que é um absurdo a fala do Lula. Tem até deputado, olha a cara de pau, tem até deputado que diz que é contra a criminalização do partido nazista, dizendo que a fala do Lula é um absurdo. Kim Kataguiri, não adianta chorar depois de novo não, viu? Dizer que você nunca apoiou o nazismo, que ficou com medo do seu amigo se matar, não adianta não. Tá? Não adianta. Eu vou pedir pra gente começar já, produção, com essa fala do presidente Lula aí, com esse material publicado no UOL, né, que vai trazer bastante informação importante pra gente. Pode colocar na tela aí, produção. Que é o material que traz aí a fala do chanceler, né, o chanceler, né, honorário, digamos assim, do governo Lula, que é o Celso Amorim, que ele diz que Lula não deve pedir desculpas e que, inclusive, a tal decisão do Estado de Israel em considerar o presidente Lula persona não grata é exagerada. Eu tenho de concordar com o ministro Celso Amorim e só lamentar a atitude do Estado de Israel. Porque eles estão criando, quem está banalizando o que foi o Holocausto, quem está banalizando o antissemitismo é o Benjamin Netanyahu. É o Benjamin Netanyahu, que já chegou a dizer em 2015, inclusive eu mostrei isso no vídeo que eu publiquei lá no canal Historiador, que já chegou a dizer em 2015 que Hitler não queria exterminar os judeus, que o pedido foi feito por um muçulmano, né, por um islâmico da Palestina, que encontrou ele e falou que ele deveria queimar os judeus. E essa informação é errada. Teve um evento recentemente em Israel, na reabertura da Embaixada de Israel, lá em Israel, da Embaixada dos Estados Unidos da América em Israel, e o Benjamin Netanyahu estava lá confraternizando com dois pastores norte-americanos dos Estados Unidos da América, que um diz que os judeus têm lugar cativo no inferno, e o outro diz que Hitler era o braço armado de Deus aqui na Terra. Sem falar que a gente vai mostrar aqui também as falas de dois, que tiveram várias falas de ministros do governo do Benjamin Netanyahu, que até pareceriam também falas de ministros no governo de Adolf Hitler, falando sobre exterminar a Palestina, aniquilar o território da Palestina, não tem espaço para a Palestina no território que supostamente seria de Israel. Antes de tudo, eu vou ler o material aqui, mas antes de tudo eu queria dizer que o presidente Lula, ele está correto. Ele precisa se posicionar como o líder global que ele é. Por que ninguém fica chocado, por exemplo, quando os Estados Unidos da América deixam de colaborar com comida para crianças que estão morrendo de fome em Gaza? Por que ninguém fica chocado em saber que quando a guerra começou em Gaza, eram cerca de 2,5 milhões de palestinos na região da faixa de Gaza, vivendo até aquele momento, que a gente conhece historicamente como um apartheid, mas dali pra frente virou um genocídio, e eu vou mostrar pra vocês que é um genocídio e um crime contra a humanidade, e não é eu que estou falando, tá? Existe uma lei, existe um estatuto, que inclusive o Brasil e alguns países do mundo aí, que estão bufando pelas falas do presidente Lula, são signatários, que é o Estatuto de Roma.
E no seu artigo 6 e 7, fala categoricamente que o Estado de Israel está fazendo é crime de genocídio e crime contra a humanidade. O bandido que ocupa o cargo neste momento de primeiro-ministro é comparado no seu próprio país com Adolf Hitler. O Benjamin Netanyahu é comparado com frequência por rabinos judeus com Adolf Hitler. Alguns chegam a dizer, inclusive, que ele é pior que Adolf Hitler. Vão lá dizer que os rabinos judeus são antissemitas também? E primeiro de tudo aqui, tá? Antes de a gente seguir a live, a gente precisa separar 3 pontos. Eu ia falar 2, mas são 3, tá? Primeiro, o que é crítica ao Estado de Israel, a figura do bandido genocida chamado Benjamin Netanyahu, o que é antissemitismo, certo? O que é antissemitismo e o que é ataque ao povo judeu, que no final das contas acaba sendo a mesma coisa que o antissemitismo. Porque o ministro Celso Amorim, né, o ex-ministro Celso Amorim, que foi chanceler do governo do presidente Lula e hoje é assessor especial de assuntos internacionais, ele diz o seguinte: Lula não deverá se desculpar por falas, mas quer separar Israel de judeus. Por que é importante deixar isso bem claro? Porque os judeus foram vítimas de uma desgraça na história, que foi o Holocausto. Isso não dá para negar, né? Mais de 6,5 milhões de mortos. A gente sabe que tiveram outras tragédias também no continente africano, né? Como que aconteceu, por exemplo, no Congo, como que aconteceu, por exemplo, na Etiópia. Mas essas tragédias que envolvem gente preta não incomodam muita gente no mundo, não, né? Com a escravidão também, né? Só aqui pro continente americano, mais de 15 milhões de negros foram escravizados, mas isso é gente negra, não incomoda não o mundo. Só incomoda o mundo quando é branco, né? E como no caso do Holocausto é um fato grave que envolveu pessoas brancas, né? Eu preciso fazer essa pontuação aqui, tá? Porque esse Holocausto que envolvesse talvez pessoas de outros grupos étnicos raciais, a gente não sabe se a comoção seria a mesma, mas eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não quero reduzir o que foi o Holocausto aqui, tá? Mas a gente sabe que o Holocausto foi grave, assim como foi grave o que aconteceu no Congo, assim como foi o que a gente chama, né, de genocídio belga também, né, que foi gravíssimo que aconteceu na África. A gente sabe também que foi grave o que aconteceu também na África do Sul, né, com o apartheid. Enfim, com toda a história que aconteceu no continente africano, a gente sabe. Eu não tô aqui para relativizar qual tragédia ou qual extermínio foi mais ou menos grave. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que como essa questão que envolve o antissemitismo e que envolve o Holocausto é algo muito sério, por conta dos fatos históricos que a gente tem da crueldade do regime nazista, com os judeus, qualquer coisa que envolve crítica a algum representante do Estado de Israel, não, isso é antissemitismo. Não, é como se os governantes do Estado de Israel, por conta dos judeus terem sido vítima do Holocausto, tivessem licença para fazer qualquer desgraça absurda no mundo, mas não se pode criticar, porque eles foram vítimas do Holocausto. E como vítimas do Holocausto, eles podem... É quase isso, eles podem fazer o que eles quiserem. Inclusive, jogar uma bomba atômica no território da Palestina. Inclusive, matar criança, matar mulher grávida. Porque não se pode criticar o governo de Israel, porque se criticar o governo de Israel é antissemitismo. E não. Como bem lembrou o ministro Celso de Mello aí, né, o ex-ministro, precisa se fazer uma separação da crítica ao Estado de Israel, que é representado na figura demoníaca, desgraçada do senhor Benjamin Netanyahu, do povo judeu. Essa desgraça chamada Netanyahu, ele não é nem bem avaliado no próprio país. A rejeição em relação à invasão do território da Palestina, em pesquisas internas de Israel, um resultado negativo para ele, são elevadíssimas. Vários veículos de mídia de Israel manifestaram apoio ao presidente Lula após os ataques rasteiros da extrema-direita, neonazista em alguns lugares do mundo, como é o caso aqui do Brasil, né? Como é o caso aqui de algumas figuras, especificamente aqui no Brasil, que tem defendido aí que o presidente Lula foi antissemita. Não foi antissemita coisíssima nenhuma, tá? Não foi antissemita coisíssima nenhuma, tá? E se você enxerga assim, problema seu. Dane-se como é que você enxerga. O que foi dito não é o que você quis entender. O que foi dito é bem claro. A crítica ao que o presidente Lula fez é ao Estado de Israel. Quem representa o Estado de Israel, quem representa o Estado de Israel é Benjamin Netanyahu. Segue a matéria aí, Mike, por gentileza. O Palácio do Planalto pretende reforçar que as críticas do presidente Lula sobre o conflito da faixa de Gaza focam no Estado de Israel e no governo de Benjamin Netanyahu, e não no povo judeu, mas não deverá pedir desculpa pela fala do último final de semana. Isso aqui responde, inclusive,
vários veículos, até do nosso campo, que perguntaram se o presidente Lula tinha falado aquilo de improviso, se o presidente Lula estava realmente correto no que estava falando, se ele tinha noção do que ele estava falando, e para mim tinha ficado bem claro que não. Ele não tinha falado de improviso. Ele realmente tinha pensado no que ele ia falar e que esta relação que ele fez já tinha sido citada em outros momentos internamente, pelo menos. Para mim isso tinha ficado bem claro. Bem claro. Isso para mim tinha ficado mais claro que o dia. E aí segue aí a matéria, produção. Agora foi o meu material que escureceu aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Achei. O que aconteceu? Em viagem à Etiópia, Lula relacionou os ataques de Israel aos palestinos na faixa de Gaza com o Holocausto promovido contra o povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, Lula não relacionou o que está acontecendo na faixa de Gaza com o Holocausto. O que ele disse foi o seguinte, que ele nunca viu alguém ter tanta vontade de acabar com outra pessoa, com outro povo, ou algo do tipo, como tem acontecido com a Palestina, a não ser quando Hitler decidiu perseguir e matar os judeus. Ele não relativizou o Holocausto, ele foi claro, ele foi direto e citou. Ele deu nome aos bois, ele falou, nunca se teve na história uma situação tão grave quanto essa. Nunca se teve. Nunca se teve uma situação tão grave quanto essa, exceto quando Hitler tentou destruir, matar, exterminar os judeus. E aí, para quem está questionando, a gente vai mostrar já algumas falas ali, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, de um dos ministros do governo do Benjamin Netanyahu, mostrando o carinho que ele sentia pelo povo da Palestina, né? E aí segue. Netanyahu afirmou que o petista ultrapassou uma linha vermelha. Internamente, o Planalto avalia que a fala de Lula não estava errada, mas que o discurso pode sim ser confundido com um ataque ao povo judeu. O presidente está reunido nesta manhã com o ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da presidência, e o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, no Palácio da Alvorada, para tratar do assunto. Lula não deverá pedir desculpa. O Palácio do Planalto insiste que as críticas aos ataques israelenses devem continuar. O plano agora é deixar a separação dos posicionamentos entre as ações do Estado e a sua população mais clara. Crítica ao Estado de Israel, não ao povo judeu. A declaração fez estragos, mas ainda não há consenso sobre como lidar com ela. Segundo interlocutores, uma possibilidade seria uma carta ou declaração que tentasse amenizar a situação. E aí vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Volta aqui, produção. Primeiro de tudo, o presidente Lula não tem nem de bater papo com a CONIB, por exemplo, no Brasil. Agraciar a CONIB, não. A CONIB que se resolva para lá, tá? Com o movimento sionista que ela defende, que de certo modo se enquadra no próprio discurso que o presidente Lula está trazendo como crítica, certo? A CONIB, que a CONIB é assim, se você faz uma crítica ao governo de Israel, mas não aos judeus, você é antissemita. Olha o que eles estão fazendo com o Breno Altman, que é judeu. E que porque está criticando o que está acontecendo no território da Palestina. Gente, são mais de 30 mil mortos. Eu vou levantar aqui para falar direito aqui, produção. Ó, são mais de 30 mil mortos. 30 mil mortos. Vocês não ficaram chocados com os jovens que morreram na festa lá, no universo paralelo que estava acontecendo na Palestina? Vocês não ficaram aterrorizados com as imagens ali dos israelenses mortos pelo Hamas? Mas como é que vocês não se chocam? Com 30 mil pessoas mortas, são 30 mil soldados do Hamas? Não. Veja os números da guerra. Veja os números da guerra. Se você não se incomoda com isso e está gritando aí que o que o presidente Lula falou é antissemitismo, você é só um grande hipócrita. É isso que você é. Um grande hipócrita. Um grande hipócrita.